Então, vamos dar início ao estudo da química orgânica. Como objetivos da aula, temos estudar as características do elemento carbono, ver a classificação das cadeias carbônicas e fazer alguns exercícios. Vamos resolver alguns exercícios também. Então, atualmente, nós temos esse conceito de química orgânica. Então, o que é a química orgânica atualmente? Nós conhecemos. Existe toda uma história, né, da evolução desse conceito, mas que agora, nesse momento agora, nós não vamos trabalhar. Vamos direto ao nosso objetivo, que é assimilar aí os conceitos principais. Então, nós entendemos que a química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos do elemento carbono. Tá? Foi determinado, foi identificado que esse elemento ele está presente em todos os compostos orgânicos. Então, por isso ele é tão importante para nós. Então, por isso que nós vamos estudar agora uma série de características desse elemento carbono. Então, o elemento químico carbono, ele tem como símbolo a letra C. Ele está localizado na tabela periódica, na família 4A. Então, portanto, ele tem 4 elétrons na sua última camada, e ele então vai ter que fazer 4 ligações para adquirir a sua estabilidade química. Então, sempre o carbono ele vai estar buscando estabelecer 4 ligações, porque ele tem 4 elétrons na sua última camada. E nós sabemos da lei da estabilidade, né, onde os elementos químicos eles buscam estabelecer aí 8 elétrons na sua última camada para adquirir essa estabilidade, né? Então, por isso, né, o carbono ele é tetravalente. Então, a gente coloca aqui a primeira grande característica do carbono, a tetravalência, que é o primeiro tratado, né, o primeiro postulado de Kekulé, que foi um estudioso, né, que identificou aí algumas características do carbono, e o primeiro postulado dele é esse. Então, o carbono é tetravalente. Kekulé atribuiu ao carbono essa possibilidade de 4 ligações, por conta da sua valência, 4, né? Isso é a sua classificação periódica. Então, nessa estrutura aqui, a gente pode ver, ó, o carbono aqui no lugar aqui central dessa estrutura, estabelecendo 4 ligações ao seu redor com 4 elementos químicos, que são aqui, no caso, os hidrogênios, né? Então, nós falamos também que o hidrogênio ele é um elemento químico muito amigo do carbono. Sempre ele vai estar chegando para completar as ligações do carbono. Então, guardem bem isso. Aí, a segunda característica importante do carbono é que ele tem a propriedade de fazer cadeias, longas cadeias. Então, o carbono forma ligações múltiplas, ou seja, ele estabelece cadeias longas, né? Então, ele vai estabelecer aí 3 tipos de ligações com seus vizinhos. Então, ele vai poder estabelecer ligações simples, ligações duplas ou ligações triplas, tá? Com ele mesmo, né, que é com outro carbono ou com outros elementos. Então, aqui esse primeiro quadrado, nós podemos ver aqui, ó. Aqui nesse primeiro quadrado aqui, nós podemos ver todos esses tracinhos que eu coloquei aqui em vermelho. Cada tracinho desse é o quê? Representa uma ligação. O que é uma ligação nesse caso aqui? Nós estamos falando de ligação covalente. Uma ligação covalente é aquela onde os envolvidos eles estão dividindo o par eletrônico, ou seja, usando ao mesmo tempo, eles estão compartilhando esse par eletrônico. Nós também chamamos esse tipo de ligação simples com esse nome aqui, ó, sigma, ligação sigma, tá? Que na matemática existe um símbolo para esse tipo de ligação, sigma, né? Que é um símbolo que existe. Além da ligação simples, o carbono ele pode também estabelecer ligações duplas. Então, aqui nesse segundo exemplo, a gente está vendo ó, a ligação dupla de carbono com carbono. Ele pode fazer ligação dupla também com outros elementos, mas entre eles, numa cadeia, vai existir a possibilidade dessa ligação dupla. Quando existe uma ligação dupla, o que está acontecendo por trás desse tracinho? Um compartilhamento de elétrons.
né? No caso, esse carbono aqui com esse, né? Eles estão compartilhando dois pares eletrônicos, um aqui em cima e um aqui embaixo, sendo que nós dizemos que o primeiro par eletrônico é uma ligação sigma e o segundo é uma ligação pi. Então, toda vez que a gente vê uma dupla, significa que eu tenho uma sigma e uma pi, tá? Isso é um importante conceito também. Nesse terceiro exemplo, então, vemos aqui a demonstração de outro tipo de ligação que o carbono pode fazer, que é a ligação tripla. Então, o que vai aparecer? Vai aparecer, então, três tracinhos, esses três tracinhos aqui, né? 1, 2, 3, três risquinhos. Isso significa que eles estão, né, os elementos, os dois carbonos que estão fazendo essa ligação, eles estão compartilhando três pares eletrônicos. E o primeiro, então, vai ser sigma, e o segundo e o terceiro vão ser pi. Então, nós dizemos, quando vemos aqui a tripla ligação, nós dizemos que tem uma sigma e duas pis. Os símbolos que nós usamos, os símbolos das ligações sigma e pi, são esses aqui, ó, pi e sigma. Então, são letrinhas gregas que nós utilizamos para demonstrar, então, a primeira ligação, que é a simples, que é essa daqui. Vou mostrar aqui, ó. Essa daqui, ó, coloquei essa imagem. Então, esse símbolo aqui significa que a ligação simples, que é chamada de sigma. E quando tem dupla, a gente vai entender que a segunda ligação é uma pi. E quando tem tripla, vai aparecer mais uma aqui, que aí seria mais uma pi. Tá bom? Existe um fenômeno que a gente chama de hibridização do carbono, ou hibridação também, é correto falar, que ocorre nos orbitais, né, onde se localizam esses elétrons. Então, quais são os orbitais? Né? Os orbitais que nós estudamos na química são os orbitais S, P, D e F. Tá? Então, esses são os 4 tipos de orbitais nos quais os elétrons eles vão ser distribuídos. No caso do carbono, ocorrem basicamente 3 tipos de hibridização, ocupando 2 tipos de orbitais apenas, porque o carbono ele só tem 12 elétrons, então ele tem pouca quantidade de elétrons, então ele não vai usar todos esses orbitais para distribuir seus elétrons. Ele vai usar apenas 2, o S e o P, para distribuir os seus 12 elétrons. Então, existem basicamente 4 tipos de hibridização do carbono. A hibridização sp3, que ocorre quando você tem 4 ligações simples. A hibridização sp2, que ocorre quando você tem uma dupla e 2 simples. A hibridização sp, quando você tem uma tripla, né, sendo uma ligação tripla aqui, ó. Ou também hibridização sp, já quando você tem 2 duplas. Então, o que são essas hibridizações? É a maneira que os elétrons eles vão se distribuir nos orbitais do carbono, né? Os carbonos, dentro de uma cadeia carbônica, eles são classificados de acordo com a quantidade de ligações que ele estabelece com seus vizinhos, com os elementos vizinhos dele. Então, nós dizemos que o carbono ele é um carbono primário quando ele vai estabelecer ligação apenas com um vizinho. Então, aqui nós temos esses laranjas, todos os laranjados que estão marcados aqui com bolinha laranja, eles são carbonos primários. Por quê? Esse carbono ele tem ligação apenas com outro carbono. Né? Esse aqui também, ó, esse carbono ele só está se ligando com esse carbono. Então, é um vizinho apenas. Esse carbono, isso a gente conta ligação carbono-carbono, tá? Então, a gente sempre vai considerar a ligação C-C. Não vamos considerar a ligação CH, tá bom? Então, todos os que estão aqui marcados com laranja são carbonos primários. Por quê?
porque eles têm ligação apenas com um carbono vizinho. Ele só tem um vizinho carbono. Vamos guardar assim, dessa forma. Então, seguindo essa mesma linha de raciocínio, nós vamos classificar os demais carbonos dessa cadeia. Então, aí teremos o secundário, que está marcado aqui de azul. Nessa cadeia de exemplo, a gente só tem um secundário, que é esse daqui, ó. Esse carbono, ele tem um vizinho carbono para o lado esquerdo e outro vizinho carbono para o lado direito, né? Então, ele tem um vizinho para cá, carbono, e outro vizinho para cá, carbono. Então, ele tem dois vizinhos, carbono, né? Então, ele é um carbono secundário, tá? Terciário vai ser, então, quando ele tiver, ó, vamos falar do terciário aqui, esse verde. Então, terciário, quando ele tiver 3 vizinhos carbono, tá? Então, esse aqui que está marcado em verde, ó, ele tem ligação com um carbono aqui embaixo, tem ligação com um carbono do lado esquerdo e tem ligação com um carbono do lado direito. Então, ele tem 3 vizinhos carbono, por isso ele é classificado como terciário. E o último aqui, que é o quaternário, nessa estrutura a gente tem um, que está marcado de vermelho, ele tem ligação com 4 vizinhos carbono, um para cima, um para um lado, outro para o outro lado e outro para o outro lado. Então, esse carbono ele é quaternário, porque ele tem 4 vizinhos, um de cada lado, carbono. Sempre lembrando bem que tem que ser carbono-carbono a ligação, para a gente estar avaliando se ele é primário, classificar ele, né, como primário, secundário, terciário ou quaternário. Não vale ligação com outro elemento químico, seja hidrogênio ou outro elemento qualquer que aparecer. Tem que ser sempre CC, sempre carbono-carbono, tá? Então, vamos fazer uma prática. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Essa questão, ela caiu no Enem. Caiu no Enem aí de, acho que 2 anos atrás. A pergunta é assim, então ela vai fazer uma contextualização do assunto, né? Como as questões do Enem, elas vêm dessa forma. Depois, ela pergunta assim, em que parte do nosso corpo, dentro desse boneco aqui, que eles chamam de nanokid, existe um carbono quaternário? Então, como que você vai responder essa questão? Então, o que você tem que entender? Que aqui nós vemos figuras geométricas, né? Então, aqui, ó, a gente tem figuras, zigue-zagues, né? Desses traços. E o que significa isso para nós dentro da química orgânica? Cada tracinho desse significa uma ligação carbono-carbono. Então, toda vez que eu penso assim, ó, um C ligado com um C, eu tenho esse traço. Né? Quando eu tenho 2 traços, eu tenho uma ligação dupla, tá? Uma ligação dupla. Ficou torto aqui meu traço. Ó, ligação dupla. Então, às vezes, aqui eu tô vendo, ó. Tô vendo uma ligação dupla aqui, outra dupla aqui, outra dupla aqui. Eu tô identificando isso. Aqui eu já vejo uma tripla, porque eu tinha um traço no meio e apareceu mais 2. Então, eu tenho uma tripla, aqui também eu tenho uma tripla ligação, aqui também, né? Eu consigo começar a entender essa estrutura não como um boneco, e sim como uma estrutura de uma cadeia carbônica, cheia de carboninhos aqui, tá? Então, a gente vai ter que entender e olhar para esse tipo de figura geométrica agora como cadeias carbônicas, onde estão sendo mostrados aqui as ligações entre esses carbonos, né? Então, como que eu vou identificar isso? Ó, cada extremidade dessas figuras, cada ponto cada vértice, no caso dessas figuras geométricas, são indicativos de que tem um carbono. Então, eu estou colocando aqui em vermelho, ó, um carbono, aqui tem outro, aqui outro, aonde eu estou colocando, ó, em cada extremidade dessa significa que eu tenho um carbono, aqui outro, né? Vou colocando aqui, ó. Na mão dele, ó, tem um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, tá vendo? Ó, na mãozinha dele. Significa isso para nós, na linguagem química, né? Então, a gente precisa entender isso, que no Enem ele vai aparecer estruturas assim, eles não vão colocar
o carbono, você vai ter que subentendê-lo ali dentro. Então, ó, eu estou colocando carbono em cada final de traço. Então, significando aquilo que eu comentei antes, né? Que é um C e uma ligação com outro C. E que essa ligação pode ser dupla ou tripla, né? Então, eu coloquei todos os carbonos aqui, nos seus devidos lugares. Só que a gente não pode esquecer que o carbono ele é tetravalente. Ele sempre vai estabelecer 4 ligações. Coloquei aqui, ó, 4 ligações, uma para baixo, uma para cada lado, né? Então, por exemplo, se eu tenho um carbono que ele tem um traço do lado, e aqui tem um outro elemento carbono, ele ficou faltando 3 para ele, para esse daqui, ó. Ele só fez uma. Então, lembra que eu falei que o hidrogênio é o amigão do carbono? Então, toda vez que o carbono está ligando com outro elemento e ele está sozinho, vai chegar o hidrogênio aqui para ajudar ele, para completar a ligação dele. Então, a gente vai colocar sempre o hidrogênio, né? Aqui, deixa eu colocar aqui o hidrogênio, para se ligar com esse carbono que está precisando completar suas ligações. Então, nesse exemplo que eu estou colocando aqui ao lado, ele tinha feito uma ligação com um carbono, faltava 3. Então, entrou 3 amigões aqui, ó, hidrogênio são os amigões, para ajudar ele, para ele não ficar faltando. Então, o hidrogênio sempre vai ligar ali para completar o que falta, tá? Isso é muito importante a gente saber também para poder responder essa questão, né? Então, é um asterisco aqui que eu estou tentando colocar, um asterisco para a gente prestar bastante atenção nisso, ó. Vou colocar aqui umas bolinhas, uns pontinhos de exclamação. Então, para resolver essa questão, eu tinha que primeiro entender que cada pontinho, cada vértice dessas figuras geométricas é um carbono, né? E que esses símbolos, que são os traços aqui, representam ligações simples ou duplas ou triplas entre carbono, né? Colocar os carbonos aqui nos lugares certinhos. E também, isso aqui, saber que cada carbono desse tem que ter sempre 4 ligações. Isso é uma regra. O carbono sempre vai ser tetravalente, nunca ele vai poder ficar faltando. Então, quando eu tenho um C ligado com um C, ao mesmo tempo eu tenho que subentender que aqui, ó, eu tenho esse CH3, porque são 3 hidrogênios que entraram aqui para completar esse carboninho. Ele não pode ficar só com uma ligação. E ao mesmo tempo, esse outro aqui eu também tenho H3. Mas aqui na fórmula a gente não precisa colocar, porque ela é uma forma geométrica, é um esquema, é uma linguagem química que se usa para mostrar. Então não se coloca, mas você tem que entender que tem ali, que ele existe ali, por trás disso. Então vamos lá, vamos colocar de azul. Ao lado de cada carbono, que eu coloquei de vermelho, vamos colocar quantos hidrogênios tem que ter. Então, esse que eu estou mostrando aqui, ó, primeiro aqui em cima, na cabeça do nanokid. Esse carbono, ele já tem um traço para lá e outro traço para cá. Então, significa o quê? Que ele já fez 2 ligações. Quantos hidrogênios faltam aqui? Para 4. Faltam 2. Então, eu coloco H2 aqui. Da mesma forma, esse ao lado. Vai entrar H2, tá? Então, esse raciocínio eu tenho que ter para todos esses aqui, ok? Então, isso é importante saber no caso de o exercício perguntar outras coisas. Como, por exemplo, qual seria a fórmula molecular da cabeça do nanokid, se ele perguntar isso. Aí você vai ter que contar quantos carbonos, quantos hidrogênios e quantos oxigênios tem. Ele pode perguntar isso no exercício. Então, precisaria completar todos os hidrogênios de todos. Mas para essa questão em si, propriamente dita, né, essa pergunta, ele quer saber sobre essa classificação de carbono quaternário. Onde eu vou ter um carbono quaternário nesse nanokid aqui? Aonde será? Né? Vamos ver onde que a gente pode ter um carbono. Então, o carbono quaternário, ele vai ser aquele que tem 4 vizinhos carbono. Então, vamos ver onde eu tenho 4 vizinhos carbono aqui. Aí as alternativas, elas perguntam assim, mão, cabeça, tórax, abdômen ou pés? Então, vamos lá, na mão.
Então, na mão eu tenho um carbono aqui, né? Outro aqui e outro aqui. Então, e outro aqui, né? Ó, tá vendo? Então, é uma ligação comprida para dar um modelo do boneco, mas é uma ligação carbono-carbono, né? Uma ligação tripla aqui. Então, aqui eu tenho esse carbono aqui que eu vou marcar, deixa eu ver, de verde aqui, ó. Esse carbono aqui, ele tem 4 vizinhos. Um para cá, para cá, para cá e para cá. Então, ele é quaternário, o carbono que está verde, né? E do mesmo jeito eu tenho um igual a esse aqui, na outra mão dele, né? Se ligando com mais um carbono aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Então, eu tenho um carbono quaternário também. Né? Então, nas mãos, eu sei que eu tenho carbonos quaternários. Então, eu já tenho uma ideia de resposta aqui. Por que não pode ser outra resposta? Então, eu observo, ó, por exemplo, vou pegar aqui de outra cor, vou pegar de rosa. Esse carbono aqui, por exemplo, aqui ele não pergunta daqui, né? Deixa eu pegar um que tem na alternativa. Do pé, ele pergunta aqui do pé. Então, o pé é esse daqui, ó. O pé é esse daqui. Ele só tem um vizinho para cá e outro para cá, então ele é secundário. Né? Do abdômen, o abdômen seria aqui. Então, ele tem um vizinho aqui, outro aqui e outro aqui para cima. Então, ele é terciário. Terciário. Esse aqui é secundário, aqui embaixo no pé. E o da cabeça? O da cabeça, né? Se eu pegar, por exemplo, esse aqui, ele vai ser o quê? Primário, porque ele só vai ter um vizinho aqui, ó, que é carbono. O outro é oxigênio, não conta. E esse daqui é um carbono que está ligado a este, que é um, e a 2 oxigênios. Então, ele é primário também. Então, o único lugar que tem carbono quaternário é na mão, tá? E aí, a resposta vai ser A, tá bom? Então, para responder essa questão, seria importante, então, perceber que esse desenho ele vai simbolizar uma cadeia carbônica e que cada um desse traço simboliza uma ligação C-C. E o conceito de classificação de carbonos, né? Primário, secundário, terciário e quaternário. E aí vamos falar um pouco sobre a classificação das cadeias agora, né? A gente estava falando da classificação do carbono, primário, secundário, terciário e quaternário. Agora vamos falar da classificação das cadeias como um todo. Então, existem basicamente aí 3 tipos de cadeias carbônicas: cadeias abertas, fechadas ou mistas. E aí tem os sinônimos, né? Então, a aberta também pode ser chamada de acíclica ou alifática. A fechada também pode ser chamada de cíclica e temos as cadeias mistas, né? Então, vamos ver exemplos. Cadeias carbônicas abertas, elas têm aí as extremidades livres, tá? Então, elas vão ter 2 extremidades, as cadeias abertas, livres, extremidades livres, são abertas. A gente não está vendo um ciclo fechado. Então, aqui temos alguns exemplos existem diversos tipos, né? Então, a classificação das cadeias carbônicas abertas, elas vão ser, se ela for aberta, ela vai ser chamada de normal ou ramificada, mesmo ela sendo aberta. A gente vai fazer essa subclassificação. Normal ou ramificada, já vamos ver o que significa. Homogênea ou heterogênea, saturada ou insaturada. Então, vamos entender o que significa isso. Uma cadeia aberta, ela pode ser normal quando ela tiver apenas carbonos primários e secundários. Eu só tenho essa linha reta aqui, ó, bonitinha, eu só tenho carbono primário e secundário, tá? Ela vai ser normal. Aí temos aqui outras imagens de outras cadeias, né, como exemplos. Então, mesmo que ela apareça assim nesse zigue-zague, o que importa é você ver se tem carbono primários e secundários. Aqui, ó, a gente tem uma pegadinha, ó. Esse carbono aqui, que eu tô mostrando, que é o roxinho, ele tem um vizinho carbono para cá, né? E para cá não tem vizinho nenhum carbono. Aqui tem um oxigênio, aqui tem outro oxigênio. Isso não vai contar para a gente classificar como primário, secundário, ou terciário ou quaternário. Lembra? Somente C, C. Então, aqui esse carbono ele é primário, porque ele só tem um vizinho. Ele não é
terciário, porque ele tem 3 vizinhos. Não é isso. É carbono-carbono. Então, cuidado com essas pegadinhas, tá? Então, nesses exemplos aqui, todas essas cadeias são cadeias normais, porque elas só têm carbonos primários e secundários, não tem terciários nem quaternários. Já a cadeia ramificada, ela vai ter aí a presença de pelo menos um carbono terciário ou quaternário, pode ter também. Então, ela vai ser uma cadeia ramificada. O próprio nome já fala, né? Tem ramificações. Então, aqui tem um exemplo, ó. Esse carbono aqui, ele está ligado com mais um carbono aqui para baixo, com um carbono para o lado esquerdo e um carbono para o lado direito. Então, é um carbono terciário. Então, se tiver um terciário, pelo menos, ou um quaternário, e aí eu posso dizer que ela é ramificada. Daí a gente tem vários exemplos. Esse daqui, ó, aqui é um carbono terciário, esse daqui é um carbono terciário, esse é um carbono terciário que eu estou mostrando. Além disso, essa cadeia aberta, ela também pode ser classificada como homogênea, se ela tiver somente carbonos e hidrogênios, ela não tiver nenhum elemento químico diferente entre esses carbonos, que nós vamos chamar de heteroátomo. É um elemento químico diferente do carbono que esteja entre carbonos. Guarde bem esse conceito. Esse elemento, para ser chamado de heteroátomo, tem que estar no meio dos carbonos, não pode estar numa extremidade, por exemplo, ele não será classificado como um heteroátomo. Já vou mostrar alguns exemplos, tá? Então, nesse caso, a gente fala que a cadeia é homogênea. Aí tem mais exemplos aqui, ó. Tá vendo? Ó, essa cadeia aqui, ela é homogênea. Só tem carbono e hidrogênio, não tem outro. Esse oxigênio, ele é diferente, mas ele não está entre carbonos, ele está lá para fora. Esse também aqui, ó. Tá vendo? Então, não é heteroátomo. A cadeia vai ser homogênea. Aqui também, ó, aparece um nitrogênio, só que ele está fora, ele não está no meio dos carbonos, né? Então, para ser heteroátomo, eu tenho que ter um elemento diferente no meio. Quando não é no meio, não é heteroátomo, não é heterogêneo. Aqui também. Tá? Então, aqui, né, ela vai ser heterogênea quando tiver esse heteroátomo. Como aqui eu mostrei o oxigênio aqui, ó, entre carbonos. Outros exemplos aqui, o enxofre entre carbonos, o nitrogênio, então é uma cadeia heterogênea. Aqui eu tenho também, ó, oxigênio entre carbonos, é uma cadeia heterogênea. Aí, por último, a gente vai dizer se essa cadeia aberta, né, ela possui apenas ligações simples ou ela tem outro tipo de ligação. Quando ela tem somente ligações simples, a gente vai chamar de cadeia saturada. Cadeia saturada. Vocês já devem ter ouvido falar nesse nome quando ouviram falar de gordura saturada, gordura insaturada. Tem relação com isso. Então, quando a gente tem aqui só esses tracinhos simples, a gente diz que é uma cadeia saturada, somente ligações simples. E lembrando que é sempre entre carbonos, tá? Quando eu digo que tem ligações simples, é entre carbonos. Eu estou analisando a cadeia carbônica, lembra disso. Se aparecer uma dupla, por exemplo, aqui, ó, entre um carbono e um oxigênio, para mim não vai contar como classificação de uma cadeia que não é saturada. Eu tenho que olhar CC. Então, desses exemplos aqui, deixa eu apagar isso aqui, desses exemplos que estão aqui, ó, todos eles têm ligações simples entre carbonos. Simples entre carbonos, tá? Então, é isso que a gente tem que observar entre os carbonos. Então, quando você vê um elemento diferente, para você classificar como saturado ou insaturado, ele não vai ser importante. A gente não tem que olhar isso, senão a gente vai confundir, vocês vão errar. Tá? Então, ela vai ser insaturada quando entre esses átomos de carbono tiver ou uma dupla ou uma tripla, ou uma dupla e uma tripla. Também pode ter as duas. Então, quando a gente tem o que a gente chama de insaturação é isso. É uma dupla ou uma tripla ligação, ou as duas podem aparecer. E aí a gente fala que é uma insaturação. Exemplos, ó. Dupla ligação entre carbonos, dupla ligação entre carbonos, aqui também. E aí sim eu falo que essa cadeia ela é insaturada.
E as cadeias fechadas? Então, a gente falou de cadeia aberta, agora vamos falar de cadeia fechada. Bom, quando ela é fechada, o próprio nome já diz, né? Fechada, ou seja, ela mostra que não tem extremidades livres. Então, ela vai ser um ciclo. Então, aqui, ó, mostra isso aqui. Esse ciclo, ela é fechada. É uma cadeia cíclica. Então, as cadeias fechadas, elas também serão classificadas quanto à presença de heteroátomo ou não. Então, aí a gente vai chamar de cadeia homocíclica ou heterocíclica em relação a isso. Saturada ou insaturada também. E aí, dentro das cadeias fechadas, a gente vai ter uma outra classificação à parte, que é a chamada classificação da cadeia aromática. Né? Eu já vou explicar o que que é. Dentro dessa classificação de aromáticas, nós vamos ter as mononucleares e polinucleares. A cadeia aromática, ela tem aí o seu núcleo aromático, que é esse anel benzênico, que nós chamamos também de anel benzênico ou anel aromático. Isso aí sempre vai ter essa estrutura, né? São 6 elementos carbono ligados através de ligações simples e duplas alternadas. Então, a gente vai ver essa estrutura em alternância de ligações duplas e simples, tá? Então, aqui tem uma simples, aqui tem uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples e uma dupla, de forma fechada, alternada. Por que que é alternada? A gente muitas vezes encontra estrutura desse formato aqui. Você vai ver uma bolinha no meio. Essa bolinha no meio dessa estrutura hexagonal, né, que é um hexágono, que representa a ligação de 6 carbonos aí em cadeia fechada, às vezes ela mostra essa bolinha no meio, parece uma casinha de abelha, né? Isso são formas geométricas, né, e formas simbólicas da gente mostrar esses núcleos aromáticos. E essa bolinha, ela significa o quê? Que essas ligações duplas e simples, elas estão mudando de lugar. Ou seja, ao mesmo tempo, vou mostrar aqui, ó. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Aqui para ficar mais limpo. Então, ao mesmo tempo que essa ligação, ela tá aqui, ela pula para cá. Né? Depois, essa que tá aqui, pula para cá. Essa que tá aqui, pula para cá. E aí, elas ficam fazendo esse caminho, esse ciclo constante. Então, espacialmente, essa estrutura, ela não é fixa. Ela é plástica, né? Essas ligações, elas vão mudando de lugar. Por isso que a gente vê bastante o símbolo com essa bolinha dentro. Esse símbolo de bolinha dentro significa essa ressonância. Essa ressonância que existe entre as ligações duplas e simples, tá bom? As cadeias aromáticas, elas podem ser classificadas como mononucleares, quando ela tem apenas um núcleo, ou seja, um anel benzênico, né, como está mostrando aqui nesse exemplo, ou elas são polinucleares, né? A gente tem aqui outros exemplos de cadeias aromáticas mononucleares. Ou polinucleares, que elas vão ter mais de um núcleo, tá? Então, essas estruturas aqui, ó, elas têm mais de um núcleo, né? Então, observando que elas também podem ter uma pequena diferença na forma que elas estão unidas, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho elas unidas de uma forma que elas não estão condensadas, não estão coladas uma com a outra. E aqui ela já está colada, né? Então, isso vai ter um nome diferente também. Como que vai ser esse nome? Quando elas estão separadinhas, né, por uma ligação aqui, que elas não estão coladas, a gente chama de polinuclear de núcleos isolados. Às vezes aparece até uma outra cadeia menor no meio entre eles. É uma cadeia polinuclear de núcleos separados, isolados. E quando elas estão grudadas, né, todos esses núcleos grudadinhos, a gente chama de cadeia polinuclear, cadeia aromática polinuclear de núcleos condensados, ou seja, colados, juntos, unidos. Tá? E a cadeia, quando ela é aberta, fechada, aliás, né, quando ela é fechada, que a gente chama de fechada ou alicíclica, que não possui o anel benzênico, né, a gente só vai chamar de alicíclica, ou cadeia fechada mesmo. Né, ou cíclica também, a gente pode colocar aqui como cíclica. Tá? Você pode escrever que é uma cadeia cíclica,
fechada ou alicíclica, esse nome aí. Né? Só que ela não tem anel benzênico. A gente não vai falar que ela é aromática. A gente vai falar apenas que ela é cíclica ou alicíclica. Também é sinônimo. Tá bom? Tem esses exemplos aqui. Essa alicíclica, então, ela também vai ser chamada de homogênea, quando ela não tem heteroátomo aqui. Ou, aí aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Cadeias fechadas, né, ó. A gente pode ver a estrutura toda, mostrando todos os elementos, ou a gente pode ver só um quadradinho, como estava lá o exemplo do nanokid, né? Então, isso aqui é uma forma geométrica de a gente exemplificar, de a gente simbolizar essa cadeia carbônica. Então, aparece muito essas formas geométricas. Então, você tem que subentender que por trás de cada vértice desse quadrado tem um carbono, tá bem? Que é o que a gente fez lá no nanokid. Significa essa estrutura que está aqui. Lembrando que sempre o carbono vai estar acompanhado com seus hidrogênios de correspondência. Então, aqui tem outros exemplos de cadeias cíclicas, ou também chamadas de alicíclicas. Se ela for heterocíclica, ela vai ter um heteroátomo no meio dos carbonos. Lembre-se disso, sempre entre carbonos. Então, aqui temos uns exemplos parecidos com aqueles anteriores, só que aqui eu coloquei elementos diferentes entre carbonos. Ó, coloquei o oxigênio lá, o enxofre aqui. Aqui eu tenho o nitrogênio. Tá entre os carbonos da cadeia. Então, são cadeias fechadas ou alicíclicas heterogêneas. E aí a gente vai ter também a classificação de cadeias carbônicas mistas, quando na mesma estrutura você tem uma parte que é aberta ou acíclica e uma parte que é fechada ou alicíclica. Às vezes aparece também uma parte aberta e uma parte aromática. Então, quando a gente vê uma cadeia que tem resultado da união de cadeias abertas e fechadas, a gente vai chamar de mistas. Cadeias mistas. Tá? Aqui a gente tem outros exemplos, ó. Então, dessa daqui, ó, a gente está vendo, ó, uma partezinha dela que é fechada e a outra parte aqui é aberta. Aqui também, ó, uma parte é fechada, a outra é aberta. Então, são cadeias mistas. Então, resumindo, ó, a gente fez a classificação de cadeia carbônica, aberta ou fechada, sendo aberta, normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Sendo fechadas, alicíclica ou aromática. Se ela for alicíclica, saturada ou insaturada também, homocíclica ou heterocíclica também, em relação à presença de heteroátomos, aqui, né, presença de heteroátomos, ou em relação à presença de ligações duplas ou simples, e aí a gente vai classificar como saturadas ou insaturadas, da mesma forma que as cadeias abertas. Aí pode ser também, né, dentro das cadeias fechadas, aromáticas, se ela for aromática, mononuclear, quando tem um núcleo só, polinuclear, quando tem dois ou mais núcleos, né? E aí, se ela for poli, ela vai ser de núcleos condensados, quando eles estão grudadinhos, ou núcleos isolados, quando eles estão separados. Então, esse é o resumo das classificações de cadeias carbônicas. Tá? E aí eu deixo esses exercícios para vocês fazerem, né? Que aí a gente vai ter uma hora de praticar. Qual seria a classificação da cadeia carbônica abaixo? Então, aqui, ó, primeiro exemplo, né? Temos aqui uma cadeia, a gente está vendo uma sequência de carbonos, tá? Então, o que chama a atenção aqui que a gente está vendo, ó? A gente está vendo um oxigênio aqui no meio, entre carbonos. Isso já me diz alguma informação importante, né? Quando eu estou vendo um oxigênio aqui, entre carbonos, isso aqui é um heteroátomo. Então, eu já vou descartar algumas alternativas que não mostram isso. Então, eu descarto a B, que está falando que é homogênea, descarto a D. Então, sobrou a A, a C ou a E, que tem ali a heterogênea, que tem heteroátomo, né? Então, vamos lá. A A fala que é aberta. É uma cadeia aberta? É uma cadeia aberta, todas elas falam. É aberta porque as extremidades estão livres. Então, ela é uma cadeia também aqui ramificada? Ramificada se ela tem carbono terciário ou quaternário. A gente está vendo que isso aqui é uma cadeia linear. Ela só tem carbonos primários e secundários, não tem terciário aqui. Então, ela não é ramificada, né?
ela vai ser normal, não vai ser ramificada. Então, eu fico com AC ou AE, né? Aberta, normal e heterogênea. E aí, saturada ou insaturada? O que a gente está vendo aqui, ó? Uma dupla ligação. Só que essa dupla, ela está entre carbonos. Ela está entre carbonos? Não, ela está entre carbonos e um carbono e um oxigênio. Então, é uma pegadinha para você errar. Então, não é heterogênea, não é insaturada, tá? Ela é saturada, porque ela só tem ligações simples entre carbonos. Esse aqui não conta, porque é entre carbono e oxigênio, tá bom? Então, a resposta certa é a C, aberta, normal, heterogênea e saturada. Segunda pergunta, analise as afirmações feitas sobre essa cadeia abaixo e assinale a correta. Então, a gente vai às corretas, né? A gente tem mais que uma. Se tiver mais que uma, assinale. Então, ó, primeira afirmação. A cadeia é considerada ramificada? Bom, para ser ramificada, ela tem que ter carbono terciário, pelo menos um, ou quaternário. E aqui a gente observa que esse carbono aqui, ó, ele tem um vizinho para cá, outro vizinho para cá e outro para baixo. Então, ele é terciário. Temos um carbono terciário aqui. Esse também é terciário, né? Aqui também tem outro carbono terciário. Poxa, a gente tem vários carbonos terciários. Então, a gente pode dizer que essa cadeia é considerada ramificada. Então, a primeira frase está verdadeira. Então, eu já vou assinalar ela, tá? Eu já assinalei a primeira como verdade aqui, ok? Porque tem carbonos terciários. Segunda afirmação, a cadeia é considerada insaturada? Tá? Então, insaturação, o que é? Uma dupla ou uma tripla entre carbonos. Eu estou vendo uma dupla aqui, entre carbonos. Posso dizer que essa cadeia é insaturada? Sim, posso. Então, é verdade isso. Então, já vou assinalar essa segunda também como verdade. Então, eu já tenho duas afirmações verdadeiras, né? Essa daqui e essa daqui. Então, vamos analisar a outra. Ela diz assim, a cadeia possui 3 carbonos secundários. Então, nós vamos ter que analisar os outros carbonos, se eles são secundários, quais são e quantos tem. Então, aqui, ó, esse primeiro aqui, ele vai ser o quê? Um carbono primário. Por quê? Porque ele só tem apenas um vizinho carbono. O segundo carbono, vou marcar de azul aqui. Esse segundo aqui, ele é um carbono que tem um vizinho carbono para cá e outro vizinho carbono para cá. Então, ele tem 2 vizinhos carbono. Está ligado a 2 carbonos, então é secundário. Esse outro aqui, nós já falamos anteriormente, que é um carbono terciário, né? Eu vou deixar de outra cor o terciário aqui para a gente deixar de verde, o terciário. Então, esse daqui é um carbono terciário, por quê? Porque ele tem um vizinho carbono para cá, um vizinho para cá e outro para baixo, certo? Tem mais um aqui embaixo, então é terciário. Da mesma forma que este também é terciário, né? E este também, que nós também já vimos que é terciário. Vou anotar aqui. E secundário, até agora eu vi um ali. E esse daqui, ó, ele é um carbono, né, que está ligado a um outro carbono de um lado e um outro carbono de outro. Então, ele é um carbono secundário também. Este daqui também, ó, tá ligado a um para cá e outro para lá. Então, ele é secundário. E este primeiro aqui é primário, porque ele tá ligado apenas a um carbono. Então, até agora eu tenho 3 carbonos secundários. Até aqui a frase bate. Mas, prestando bem atenção, o que eu estou vendo além desses 3 carbonos secundários? Tem mais carbonos aqui para baixo. Então, vamos ver esses aqui que estão embaixo. Ó, esse primeiro, ele é um carbono apenas, né, que está ligado a outro carbono. Então, ele é primário. Já esse outro aqui ao lado, ó, C2, significa que eu tenho C ligado com C e os seus hidrogênios correspondentes. Então, por sua vez, esse carbono central aqui, ele vai estar ligado a um carbono para cima e outro para baixo, então ele é secundário também. Vou marcar um S aqui.
E esse outro aqui, C6, significa que essa cadeia ela continua, né? Continua aqui, ó, numa sequência de 6 carbonos. Então, eu vou ter C ligado com C, ligado com C, e assim por diante, vai continuar até dar 6. Então, este carbono que eu circulei, por sua vez, ele também é secundário, assim como tem outros aqui na sequência. Então, eu não vou ter apenas 3 carbonos secundários. Então, essa frase ela não é verdadeira. A gente vai colocar ela como falsa. Não é mesmo? Então, eu risco essa frase. Ela não é verdade. Risco ela, tá riscada. Ela é falsa, tá? E a outra, que é a última frase, ela diz assim: a cadeia é considerada heterogênea. O que é uma cadeia heterogênea? Hétero, quando tem um elemento diferente de carbono entre os carbonos. Entre carbonos. Tem algum elemento diferente de carbono entre carbonos nessa cadeia? Não tem. O que tem é hidrogênio, mas eu já falei antes que o hidrogênio é o grande amigo do carbono e ele é permitido, ele está presente ali. Até porque ele não está entre carbonos, ele está ali ao lado dos carbonos, na verdade, né? Então, como por exemplo, esse H2 aqui, ó, não significa que ele está entre os carbonos, ele está para cima aqui, um para cima e outro para baixo. Só que na hora que a gente escreve de forma simplificada, a gente coloca CH2, ao invés de colocar as ligações todas, senão fica muito grande. Né? Da mesma forma aqui, ó, esse carbono ligado com 3 hidrogênios, ele seria assim, ó, um hidrogênio para cima, outro para baixo e outro para cá. Né? Então, para não ter todo esse trabalho e ficar uma estrutura muito grande, a gente simplifica, escreve CH3, ou CH2, ou CH. Só que esses Hs, eles não estão entre os carbonos, eles estão completando o carbono. Né? Essa é a ideia. Tá? E não é heteroátomo. Né? Então, nessa cadeia, ela não tem elementos diferentes de carbono entre carbonos, então essa frase também não é verdadeira. Então, eu vou riscá-la também como falsa. Tá? Passo um risco vermelho aqui, que eu passei na outra, passo nessa também, é falsa. Então, dessa forma, a gente ficou apenas com a 1 e a 2 como verdadeiras.